Então, vamos lá. O que significa cristologia? Né? Então, tem aí o nome dessa matéria, né, dessa disciplina, e eu acho que ela só de ler já dá para entender o seu significado, né? Cristologia é o estudo sobre Cristo, né? Sobre a pessoa de Cristo. Então, Cristo, no grego, né? É a mesma coisa, né? A tradução lá do hebraico da palavra Machia, que no português seria ungido, né? A palavra ungido. Então, todas as vezes que estiver lá na Bíblia, né, no chamado Novo Testamento, a palavra Cristo, eles, lá no hebraico, eles não falavam Cristo, né, eles falavam Messias. E qual o entendimento quando eles falam essa palavra, ungido? É interessante que nas Escrituras só dois tipos de pessoas eram ungidas, né? O sacerdote, em primeiro lugar, durante muitos anos, e depois também o rei. Quando surge o rei de Israel, ele também passa a ser ungido, né? Então, Jesus ele tem esse título, né, de ungido. Então, cristologia é a parte da teologia que estuda e que define, né, tenta definir por meio das escrituras sagradas. Em primeiro lugar, a natureza de Jesus. A gente vai começar hoje estudando um pouco sobre uma das naturezas de Jesus, né? A vida e os ensinos de Jesus. É claro, a gente vai abordar, né, de maneira sucinta, né, de maneira o básico do básico, né? Até porque falar de tudo que Jesus fez só na eternidade. A obra redentora de Jesus. Então, por que Jesus morreu, né, e tudo mais. É claro que a gente não vai se deter muito nesse tema, porque existe uma disciplina só para falar sobre a questão da salvação, soteriologia, e o futuro reino de Jesus, né? Qual o futuro de Jesus? Então, também existe uma disciplina para estudar o futuro, né, de todas as coisas. Então, a gente também vai falar um pouco aí sobre esse futuro de Jesus, mas também de forma mais básica. Maravilha. Então, vamos começar com as duas naturezas de Jesus. Alguém poderia aí me ajudar a entender que duas naturezas de Jesus são essas? Por que Jesus tem duas naturezas? Quais são essas duas naturezas? Por exemplo, nós somos seres humanos. Nós somos humanos. E Jesus? Alguém? Jesus, ele é humano e divino. Como? Tá baixo. Jesus é humano e divino. Maravilha. Então é isso, né? Jesus tem obrigado, André. Jesus tem a natureza humana e Jesus tem a natureza divina. Então Jesus ele tem esses dois aspectos, né? Então, como dizem os teólogos, né, Jesus Cristo é Deus e ele é plenamente Deus. Ele é totalmente Deus. Enquanto ele esteve na Terra, ele era Deus, e plenamente homem. Então, ele, a partir do momento que ele assume um corpo humano, ele se torna homem, né? E ele é homem para sempre, né? E plenamente homem, em uma só pessoa. Então, ele é Deus, ele é homem, mas ele é um só, né? Uma só pessoa. E assim o será para sempre, né? Então, a natureza que ele assumiu humana, ele para sempre ele terá essa natureza. E aí surge a pergunta, né? Mas como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim ser uma única pessoa? Então a gente vai estudar, né, sobre as duas naturezas. Então hoje a gente vai focar em uma natureza que é divina. Então o nosso desafio hoje é mostrar Jesus como Deus, né? E mais para frente a gente trazer essa natureza humana, né? E como isso é possível ao mesmo tempo. Bom, a gente vai começar
nas Escrituras por um versículo que está em Miqueias, profeta Miqueias, o profeta menor, lá no capítulo 5, versículo 2, ele vai trazer uma revelação, né, uma profecia sobre a pessoa de Jesus, né? Sobre o Messias, né, sobre o ungido que viria sobre o mundo, né, que está prometido lá desde o início. Então ele fala, Miqueias, esse versículo ele é importante porque ele vai revelar onde o Messias nasceria, né? Em que lugar do planeta o Messias viria ao mundo. E esse versículo vai ser importante porque é, o rei Herodes vai usá-lo, né? Vai usá-lo lá para poder descobrir aonde Jesus nasceu. Então, alguém pode ler aí na tela, por favor? É tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ótimo, obrigado, Geraldo. Então, esse versículo aí, ele nos informa muitas coisas, né? Ele nos informa, por exemplo, o local onde Jesus nasceria. Então, o local seria Belém, não é Belém do Brasil, né? É Belém lá no território da tribo de Judá. Então, Belém de Judá. É uma aldeia, né? Uma cidade bem pequenininha. Para nós é como se fosse um bairro, menor do que um bairro nosso no Brasil, né? Então, o Messias ungido viria de uma terra pequena, de uma terra simples, da mesma cidade onde veio o rei Davi, né? E o interessante é que fala que de ti, né, de Belém, me sairá, né? Esse verbo lá no hebraico sairá, sair, ele denota a origem, né? Ele se origina, ele sai de Belém e ele vai governar, né? Isso aí já é futuro, né? Ele vai governar sobre Israel um dia. Aí tem um detalhe, esse versículo diz que a saída, né? Na verdade, a origem dele não é de Belém, né? Ele vai ter uma origem de Belém, mas a origem dele, de fato, é desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, o Messias, aquele que vai nascer, ele não vai surgir. A origem verdadeira dele não é Belém de Judá. A origem verdadeira dele é desde os dias da eternidade. Ele é eterno. Então, ele não tem, na verdade, uma origem, porque, como a gente falou, né, na disciplina anterior, de teontologia, a eternidade ela denota algo que não tem um fim, né? Se você olha para o horizonte, né, o Olam significa isso, né? Você olhar para o horizonte fixamente, você não vê fim, nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Para onde você olhar para o horizonte não tem fim. Então, o Messias, né, o ungido, ele não tem uma origem, né? As saídas, né, as origens dele, né, eles são desde a eternidade, ou seja, a gente não pode alcançar, né? Então esse texto ele revela aí, além de revelar quem seria o ungido, né, onde ele nasceria, revela que ele é mais do que um simples ser humano como qualquer um de nós. Maravilha.
E aí, então, surge a pergunta, né? Se Jesus é eterno, Jesus é Deus. E aí a gente vai trazer algumas provas bíblicas sobre a divindade de Jesus, né? Então, vamos falar da pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus existe antes de ter sido gerado lá no ventre da Virgem, né, no ventre de Maria. Então, João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, ele revela um texto que é incontestável, né? Ainda que muitos, hoje, a gente pode dar o exemplo de seitas, né, que são consideradas como cristãs, né, como as Testemunhas de Jeová, que até mudaram esse texto. A gente tem aqueles que são evangélicos, que se dizem evangélicos, mas se judaizaram, né, se autodenominaram judeu, mas não são, né? Enfim, que não acreditam na divindade de Jesus. E até os adventistas de sétimo dia que colocam Jesus como alguém inferior a Deus, né? Como anjo Miguel. Então, esse texto de João 1, versículo 1, diz: no princípio, ou seja, lá no começo, lá na origem, lá quando tudo estava sendo criado, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Então, né, no nosso raciocínio, a gente pensa aí no Verbo, né? Esse Verbo aí, ele está revelando uma pessoa. Então, a pessoa chamada de Verbo estava com Deus. Então, a gente imagina duas pessoas, pelo menos, né? O Verbo e Deus, né? O Deus Pai. E o Verbo era Deus. Então, se você pensar em duas pessoas, no Verbo e Deus, é importante você entender que o Verbo também era Deus. O que os Testemunhos de Jeová fizeram aí? Acrescentaram o artigo indefinido um. Então, onde está? O Verbo era Deus, eles colocaram o Verbo era um Deus. Então, nas Bíblias dos Testemunhos de Jeová, eles colocaram asteriscos aí, mostrando que eles acrescentaram de fato o artigo 1 e colocaram Deus com letra minúscula, né, para dizer que a pessoa do Verbo, né, é um Deus inferior, né, um Deus que não é Deus. Só que o texto ele é bem claro, né? Ele era Deus, né? E se eu coloco o artigo indefinido, um Deus, isso aí não muda nada, né? Ele continua sendo Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o escritor, né, Mateus, o escritor Marcos e o escritor Lucas, não Marcos, né, mas principalmente Mateus e Lucas, na verdade, esses dois, eles começam o evangelho falando sobre o nascimento virginal de Jesus, né? Que a gente depois vai falar em outras aulas. Eles falam da história de que o anjo veio e se revelou a Maria, José, né, e mostrou que que o Messias nasceria. Só que João, né, o evangelista João, ele não começa da história do nascimento virginal de Jesus. Ele vai lá no princípio, ele vai lá no Gênesis, né, porque a palavra no princípio é a palavra que começa as escrituras, né? Então, é o Bereshit. Então, João ele vai lá no Gênesis e ele vai falar que o Verbo estava lá no princípio, né? O Verbo já tinha sido revelado lá no princípio. Então, aqui a gente vê nesse retângulo, né, o verbo ou palavra, né, no português, lá no grego é logos, né? Ou mais para frente no nosso português, né, foi traduzido, né, transliterado como lógica. Então, esse verbo, né, essa palavra, esse logos, ele é uma pessoa. E
Em João, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer exatamente quem é esta pessoa, o que aconteceu com ela. Alguém pode ler, por favor, João 1, 14? João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ótimo, obrigado, Davi. Então, nesse versículo, nós podemos entender melhor quem é esse verbo, né? Que estava lá no começo, no princípio com Deus, e que era Deus, e que fez todas as coisas, que criou tudo. Sem ele, nada do que tinha sido criado se fez. No versículo 14, vai dizer que esse verbo, ele assume uma forma humana, né? Ele se faz um de nós, ele se faz carne. Ele habita entre nós, né? Ele monta sua tenda entre nós e ele revela a glória como do unigênito do Pai. A palavra unigênito é o único filho. Então, quando ele nasce, quando ele é concebido no ventre de Maria, ele ainda era o unigênito. Se a gente continuar lendo o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 3, a gente vai ver ele sendo chamado de primogênito, né? Então muda depois. Mas a princípio, quando ele vem como o unigênito, o único filho do Pai. Depois ele se torna o primeiro filho. Mas isso aí é uma outra questão. Então vamos lá. Continuando aqui sobre essa questão do logos, né, da palavra, de onde veio isso, né? Lá da Septuaginta. Lá na Septuaginta, a Septuaginta, alguém lembra o que é isso? Septuaginta? Alguém lembra o que seria a Septuaginta? É a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Isso, André, obrigado. Então, a Septuaginta é o quê? É a primeira tradução mais famosa das Escrituras, né? Então, lá no passado só tinha para nós os 39 primeiros livros da Bíblia, né? Lá no hebraico, no aramaico, e os judeus traduziram, né? Pela ordem de um imperador grego, de um rei grego, traduziram todo o chamado Antigo Testamento, todo o Taná, para o grego. E é o que vai acontecer. Lá no Salmo 33, versículo 6, onde estava escrito o termo, né, palavra, foi traduzido na Septuaginta por logos. E aí João se baseia nessa palavra, né, a tradução de João para o grego se baseia nessa palavra, porque lá no Salmo 33, 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Então, está dizendo que a boca do Senhor, né, a palavra do Senhor, fez os céus, criou, né, todo o céu e o seu exército. Então, os Salmos, as Escrituras já diziam que a palavra criou todas as coisas. Até porque quando a gente volta lá para Gênesis 1, a gente vai ver Deus falando, né? Haja luz, haja separação entre águas e águas. Ele se volta para a terra e fala, produza, né? Enfim. Então, a palavra do Senhor fez os céus e a terra. E João 1 vai revelar quem é essa palavra, né? É o próprio Senhor Jesus. Então, aqui tem um parágrafo que a gente colocou, né? Mais do que um raciocínio matemático, que o logos, a lógica, é como se fosse, né, para os gregos lá, um raciocínio matemático. Então, por exemplo, hoje um raciocínio matemático
sem precisar de inteligência humana ou inteligência pessoal, faz uma inteligência artificial pensar. Então, um computador, por exemplo, pelo raciocínio matemático, consegue chegar a cálculos, chegar a respostas. Mas o Logos é mais do que um raciocínio matemático, né? Do que uma forma de pensar, né? E mais do que uma argumentação válida em um discurso. O Logos também, lá para os gregos, era uma argumentação válida, né? Para definir se alguma coisa é falsa ou verdadeira, para ter lógica, né? Então, uma coisa lógica é uma argumentação baseada na verdade. Mas Jesus é mais do que isso. O Logos é Jesus. Então, por que o Logos é Jesus? Porque ele é a própria sabedoria, né? Ele raciocinou, ele arquitetou, né? Ele é a própria lógica, né? Para tudo existir. Então, ele pensou em tudo. E ele não só pensou, ele é a própria pessoa que falou o seu pensamento, né? Que verbalizou essa sabedoria, né? Ele falou, né? Ele discursou. Então, o Logos também é discurso. Então, ele falou para que tudo fosse criado, né? E, além dele ser o raciocínio, além dele falar, ele é o próprio som, a própria voz, que gerou todas as coisas. Ele é a causa de tudo. Então, o Logos poderia significar só um pensamento. Jesus é o pensamento. O Logos poderia simbolizar a fala, um discurso, um argumento. Jesus é a fala. Ele falou e tudo foi criado. Mas, além dele ser o pensamento, o raciocínio, o arquiteto, além dele ser aquele que falou, aquele que deu ordem, o soberano, ele também é a voz, né? O som. Ele é aquele que ele fez todas as coisas. Então, Jesus é a essência da criação, né? Tudo fala sobre Jesus. Jesus é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação. Então, Jesus é a própria voz, né? Jesus é o próprio discurso, Jesus é a própria comunicação para se revelar aos homens. Então, Deus, o Pai, ele precisava se comunicar aos homens, e Deus sempre se comunicou aos homens, mas no tempo certo, Jesus veio para finalmente se revelar, né, trazer a plena revelação do Pai para a humanidade. Alguém pode ler, por favor, também Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que vai falar sobre o que a gente está comentando? A carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Maravilha, obrigado. A carta aos Hebreus, ele está nos revelando aí que Deus falou de muitas maneiras, né? Deus, ele fala, e ele fala de muitas formas, né? É o Logos, né? É a fala, é o argumento, é o discurso. E ele usou os pais, os profetas, mas nos últimos dias, né, ele falou pelo próprio Filho, né? Por Jesus, a quem, né, lá no finalzinho diz que ele fez o mundo. A gente vai voltar a falar sobre isso. Então, Jesus, como Logos, né, como verbo, como a palavra, né, pode significar que ele é o que arquitetou tudo, que pensou, que raciocinou, que é a lógica de tudo, e aquele que falou, né, é o discurso, é aquele que disse
e todas as coisas foram criadas por meio dele. Maravilha. Então, a gente vai meditar, já que lá Miqueias nos revela que ele é desde os dias da eternidade, então a gente vai buscar aí alguns versículos que mostram isso, né, de Jesus antes de criar todas as coisas, né? Jesus antes da criação do mundo, ou Jesus antes de nascer, né, e for gerado no ventre da Virgem. Então, provas bíblicas da divindade de Jesus, a gente vai falar da pré-existência de Jesus. Aqui em João 17:5, não sei se está dando para todo mundo ler, né, na tela, diz, né, o próprio Jesus vai dizer: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o próprio Jesus, ele, ao orar ao Pai, né, o Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 17, é uma oração de Jesus. Jesus está prestes a morrer, então Jesus está, né, nas suas últimas horas, né, de vida, e ele está orando, né, ele está na última ceia com os seus discípulos, ele está orando e ele declara isso. Ele pede ao Pai, o que ele pede para o Pai? Ele pede para o Pai glorificá-lo, dar uma glória para ele. E que glória é essa? É uma glória que ele já tinha com Deus, com o Pai, antes que o mundo existisse. Então, Jesus, ao contrário do que muitos pensam, Jesus ele não vai ser glorificado só lá no final, né? Jesus ele já era glorificado, ele já tinha uma glória antes que existisse o mundo, antes do princípio de todas as coisas. Jesus já tinha essa glória e ele pede ao Pai para que lhe dê de volta essa glória, né? Ele está prestes a morrer, né? Ele está angustiado, mas ele confia no Pai, né? Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, diz que, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, a gente vai ler esse versículo depois, novamente, mas vamos ficar nessa parte aqui, ó, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então, é por Jesus que todas as coisas existem, né? Ele é a razão, ele é a causa de tudo. Então, se ele é a causa de tudo, ele não nasceu lá em Belém. Ele não nasceu do ventre de Maria, ele já existia. Antes de tudo ser criado, ele já pré-existia. E em Colossenses, no capítulo 1, também vai confirmar isso, né? Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí aqui diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, se foram criadas todas as coisas nos céus e na terra nele, então é porque ele já existia antes mesmo de ser gerado no ventre de Maria. Todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui, quando falam tronos, dominações, principados e potestades, não está falando de demônio, pelo menos naquele momento, né? Nos céus existiam autoridades, né? Dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo foi criado por ele. Ele que criou todas as coisas. Ele estava lá. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Esse texto é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, aos Colossenses, ele vai usar uma palavra hebraica só, que tem vários significados. Então, por exemplo, a palavra primogênito, a palavra cabeça, a palavra princípio e a palavra preeminência. Essas 4 palavras, todas elas no hebraico é a mesma palavra, né? O bereshit, no princípio, né? Então, primogênito, cabeça,
princípio, preeminência. É o princípio. Então, o apóstolo Paulo, assim como João fez também lá no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele está jogando Jesus lá para o princípio, lá para o Bereshit, lá para o início de toda a criação de Deus. Então, Jesus estava lá. Hebreus 1, 2, a gente leu já, né? Se eu não me engano, não sei se foi o André ou foi o Davi que leu, que diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus estava lá fazendo o mundo. Jesus é antes de todas as coisas. Então, se alguém, né, para nós, chegar com algum discurso, com algum argumento, dizendo que Jesus passou a existir ali no ventre de Maria, que Jesus é um homem qualquer, a gente tem aí pelo menos 5 textos, né, em João, capítulo 1, João, capítulo 17, 1 Coríntios 8, Colossenses 1 e Hebreus 1, para falar sobre essa... E Miqueias, né? Lógico, Miqueias 5, na verdade 6 textos, para falar dessa existência do Messias antes de todas as coisas, antes de ser criado todas as coisas. Então, a gente estava falando anteriormente sobre a pré-existência de Jesus. E o que a gente fez? Nós buscamos nas Escrituras alguns dos versículos que mostram Jesus antes de nascer no ventre, né, de ser gerado no ventre da Virgem Maria. Jesus, ele é antes dessa natureza humana, né? Ele já estava lá no princípio. Ok. Aí agora nós vamos falar de outro tema. Deixa eu passar aqui a tela. Estou apanhando aqui. Não está passando. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Foi bom caminhar ele no hospital, né? Foi bom caminhar ele no hospital. Agora foi. Bom, vamos lá. Então, a gente vai continuar falando sobre a pré-existência de Jesus. E agora a gente vai falar sobre o eu, né? Jesus sendo chamado, né, sendo reconhecido como o eu sou. Então, lá no livro de João, né, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículos 56 ao 59, Jesus disse assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão, deram 50 anos para Jesus, e coitado, Jesus devia estar meio acabado. Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Bom, aí nós vemos, né, Jesus revelando ainda a questão da pré-existência. Então, ele é antes de ser gerado no ventre de sua mãe Maria, sua mãe terrena. Jesus ele está alegando que ele, lá no passado, cerca de 2000 anos antes, ele foi visto por Abraão. E quando os homens questionam, né, mas que isso? Como é que Abraão te viu? Abraão não pode ter te visto e ter se alegrado nisso. Você não tem nem 50 anos. Abraão já morreu já quase 2000 anos atrás. Aí Jesus vai revelar que antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse, ele já era, ele já existia, né? E aí o termo é eu sou, que lá no hebraico o eu sou é o tetagrama, né? O YHWH, o nome de Deus. Então Jesus ele vai citar o eu sou como ele mesmo, né?
Esse tetagrama surge a partir lá de Êxodo 3, versículo 14, né? Quando Deus se revela para Moisés, dizendo que eu sou era o seu nome. Então, o versículo acima indica a autoexistência divina, a sua natureza eterna e a sua imutabilidade, né? Mostra que ele é imutável. Então, Jesus, ele é autoexistente, ele tem a natureza divina, eterna, né? E por ser autoexistente, por ter a natureza eterna, ele é imutável. Então, o eu sou vai falar. E vocês lembram de mais algum episódio em que Jesus se revela como eu sou? Eu sou, pontinho, pontinho, eu sou. Vocês lembram? Alguém pode citar aí quando Jesus fala eu sou? Várias vezes ele fala aquele eu sou. Eu sou a luz do mundo. Maravilha, eu sou a luz do mundo. Mais alguém? Ou mais. Quando ele fala, eu sou o pão da vida. Isso, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Quando ele fala também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Legal, ótimo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. São todos esses versículos muito conhecidos, né? Então, Jesus vai revelar, né? Eu sou, como foi dito, né? A luz do mundo, o pão da vida. Ele fala várias vezes que ele é o pão da vida. Luz do mundo ele cita algumas vezes, né? Ele, ele vai dizer que eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele cita lá em João 10, né? Algumas vezes. Ele diz também lá na ressurreição de Lázaro, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira. Então, Jesus ele se apresenta como a videira. Então, o eu sou, principalmente no Evangelho que João escreveu, né? Ele várias vezes mostra Jesus sendo identificado com o Pai, com Deus. Então, o evangelista João, o apóstolo João, ele escreve a sua carta, no seu evangelho, para provar que Jesus é Deus. Porque os seus irmãos, né, os seus amigos Mateus, Marcos e Lucas, foca na vida terrena de Jesus, foca no ministério de Jesus. João, ele vai, sim, falar do ministério de Jesus, mas João, ele vai trazer aí Jesus como muito mais do que alguém poderia pensar que ele era, né? Opa, agora foi demais. Então, vamos lá. Há alguns versículos que mostram que Jesus foi enviado, né, e que ele veio do céu. Também é um outro termo que aparece muitas vezes, dezenas, se duvidar, né, várias dezenas de vezes aparece esse termo, enviou, me enviou, o Pai me enviou. Jesus reconhece como ter sido enviado do Pai. Só que, vamos lá, João 3,17, por exemplo, diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que acontece? Os profetas eram enviados, por exemplo, Moisés foi enviado de Deus ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia, mas Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. Então Jesus estava fora do mundo e ele veio ao mundo como enviado, né? E aí João 4:34, por exemplo, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus ele vem, né, ele é enviado do Pai para realizar a obra do Pai. Aí tem
pelo menos 6 versículos de João 5, que Jesus ele se identifica como enviado. Eu vou pular esse texto. E lá no finalzinho tem lá João 6, 38, que diz, porque eu desci do céu. Então Jesus, quando ele diz que ele é enviado, ele não é enviado porque ele saiu, por exemplo, de Nazaré para algum outro lugar, ou de Belém para algum outro lugar. Não. Ele desceu do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, se a gente pegar João 3,17, né, que diz lá que Deus enviou o seu Filho ao mundo, e a gente pegar João 6,38, que diz que ele desceu do céu, ele foi enviado do Pai, né, mas ele desceu do céu, então a gente entende, né, que ele já existia, né, antes mesmo de ser gerado no ventre. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo do céu, né? Então, esse termo enviado, ele pode ser utilizado para profetas, para homens de Deus também. Só que aí, principalmente esses 2 versículos, né, o primeiro e o último aí que a gente citou, mostra ele sendo enviado não de um território para outro, não ele sendo simplesmente chamado para pregar para alguém, né? Ele foi enviado do próprio céu. E aí o Evangelho de João vai repetir muitas vezes esse termo: enviado, enviou, Pai me enviou, e etc. Bom, então, aqui o entendimento dos contemporâneos, das pessoas que conviveram com Jesus, principalmente daqueles que odiavam a Jesus, né, eram aversos à pessoa de Jesus, vai ser mais uma confirmação de que Jesus se reconhecia como Deus. Principalmente são eles os primeiros a entender que Jesus estava se revelando como igual a Deus. Por exemplo, João 5, 17 e 18 diz assim, Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os religiosos da época, né, os judeus ali de Jerusalém, do território de Israel, eles queriam matar Jesus. E por que eles queriam matar Jesus? Né? Por que eles procuravam matar Jesus? Porque além de Jesus não cumprir na cabeça deles as escrituras, né, por executar alguma obra no sábado, curar enfermo no sábado, além de Jesus curar no sábado, e na cabeça deles estava quebrando o sábado, não estava, mas tudo bem. Além disso, Jesus ele se fazia igual, né? Ele se fazia como filho do próprio Pai, né? Ele se achava filho de Deus e se fazia igual a Deus. Quando Jesus fala que o Pai trabalha, Jesus não fala o Pai trabalha agora, não. Jesus fala o Pai trabalha até agora. Ele começou lá no princípio e continua trabalhando. E aí Jesus afirma que ele também, né? Ele começou o trabalho e até aquele momento ele também estava trabalhando, assim como o Pai. Então, os religiosos da época ficam furiosos, né, e querem matar Jesus, procuram uma forma de matar Jesus. E João, capítulo 10, do versículo 32 ao 38, também está aí na tela, diz assim, respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhes, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, Jesus estava lá manifestando, né, a glória do Pai, e aqueles inimigos, né, os judeus que estavam contra ele, que Jesus amava, mas eles não amavam Jesus, eles entenderam que Jesus, sendo homem, se fazia igual a Deus, se fazia Deus.
Aí Jesus usa de uma, vamos dizer, de uma ironia, né? Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa Torá, na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a Torá chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfema, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira parte que está aí sublinhada, os judeus que tinham ódio de Jesus, os religiosos, diziam que Jesus, sendo homem, se fazia Deus a si mesmo. Aí Jesus responde nas Escrituras, né? Jesus ele cita um texto das Escrituras. Quem pode abrir para mim, por favor? Salmo 82. Salmo 82, no versículo 6. Pode ler? Pode? Em Salmos 82, versículo 6. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês filhos do Altíssimo. Isso, obrigado. Olha que coisa, né, intrigante. Esse salmo, Salmo 82, é um salmo de Asaf. E Asaf, ele escreve uma canção meio que combatendo as pessoas que se achavam os poderosos, né? As pessoas que eram os líderes, né? Os juízes da terra, aqueles que tinham determinado poder, né? Então, Asaf, ele faz uma canção ironizando esses homens poderosos, ironizando esses líderes, né? Ele coloca lá que eles faziam mal, né? Que eles zombavam, que eles faziam o que eles queriam, eles se achavam estar, né? É como se eles fossem deuses, né? Como se eles fossem Elohim. Só que aí o Asaf depois vai responder que eles não são nada, né? Que eles vão morrer, que eles vão cair, que eles, né, não têm esse poder todo. Então, foi uma ironia. E Jesus usa da ironia, né, para dizer, né? Aqueles homens estavam falando para Jesus, os religiosos disseram para Jesus: Jesus, você não pode se chamar de Deus. Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, as Escrituras chamou de Deus, né, de deuses, aqueles a quem estavam ouvindo a palavra. Então, eu também posso me chamar de Deus, ironicamente, né? Jesus dá uma resposta na própria Escritura, na própria palavra, né? E aí, para concluir, Jesus fala, né, que eles precisavam crer, né, nele, porque eles viam as obras, eles viam que tudo aquilo que estava acontecendo, né, o cumprimento das profecias, das Escrituras. Aí Jesus conclui dizendo que o Pai está nele e ele está no Pai. Então, os dois estão completamente ligados. A gente vai ver outros textos das Escrituras onde Jesus se iguala, né, ao Pai, né? Daqui a pouco a gente chega lá. Outro tópico aqui é Jesus é reconhecido como Kyrios, né, como Senhor. A gente, quando falou sobre a pessoa de Deus, e a gente falou dos atributos, né, dos títulos de fama para Deus, a gente mostrou que
dos adjetivos, né? Um dos títulos para Deus é Adonai, lá no hebraico, né? Que no grego é Kyrios, né? Que é Senhor. Então, Deus é reconhecido como Senhor. Em toda a Escritura, Deus é reconhecido como Senhor e, por exemplo, lá em Isaías diz que não há outro como Ele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no livro de Isaías, alguém pode abrir, por favor? Livro de Isaías. Quarenta e três, versículo 11. E outra pessoa, em Isaías 45, 5. Isaías 43, 11 e Isaías 45, 5. Pode ler o 43:11? Pode. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, o Pai, né, Deus, ele diz lá em Isaías 43, 11, eu sou o Senhor, né, eu sou Adonai, ou no grego, né, eu sou Kyrios. Agora, Isaías 45, 5. Pode falar. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. Ótimo, obrigado, Davi e Ângela. Então, Isaías 45 está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Adonai, e não há outro, né? Fora de mim não há Deus. Então, eu sou o Senhor e não há outro. E aí Jesus é também reconhecido como Senhor. Então, se Deus é o Senhor e Jesus está sendo chamado de Senhor, então Jesus é Deus. Então, antes a gente estava mostrando versículos que comprovam que Jesus não é só homem, que Jesus, antes de ser homem, ele já existia. Então, a gente mostrou a pré-existência de Jesus. Aí depois a gente começou a mostrar que Jesus ele se identifica como eu sou, como nome de Deus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, né? Antes que Abraão exigisse, eu sou a videira verdadeira, e etc. E que os próprios, né, religiosos da época, ao ouvirem as mensagens de Jesus, entenderam que Jesus estava se igualando a Deus, e até por isso ficaram revoltados, né? Agora a gente vai mostrar alguns versículos, né, estão aí na tela, alguns versículos que mostram que Jesus é reconhecido como o Senhor, sendo que nas Escrituras, como a gente viu em Isaías, o Senhor é Deus. Então vamos lá, Mateus 13, 27, aí é a parábola do joio, e diz assim, e Jesus, né, é o semeador, né, aquela pessoa ali que cuidou do campo. E aí diz assim, Mateus 13, 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Então, eles chamam os servos do pai, chamam, né, aquele que semeou de Senhor. O semeador é Senhor. Marcos 16, 19 diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Não sei por qual motivo, razão, circunstância.
Aí, Senhor Jesus está com letra minúscula. Por falar em letra minúscula, né, a gente até fala, né, sobre Deus estar com letra maiúscula, minúscula. No passado isso não fazia muita diferença, né? Até porque, como a gente mostrou lá em Bibliologia, no começo não tinha essa diferença de maiúsculo e minúsculo, né? Era tudo uncial, eram todas as letras maiúsculas. Mas hoje para nós isso faz diferença, né? Quando a gente coloca algum nome com letra minúscula, quer dizer que não é o nome de uma pessoa, não tem relevância. Então, hoje faz diferença a gente colocar minúsculo ou maiúsculo. Então, repetindo, Marcos 16, 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, está aí Senhor Jesus. É um termo que eu gosto muito, né? Senhor Jesus. Então, Jesus sendo chamado de Senhor. Outro lugar, Lucas 2, 11, né, diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, em Lucas, no capítulo 2, quando Jesus nasce, ele já é chamado de Salvador, né? A cidade de Davi, no caso, é Belém, né? Então, em Belém nasceu o Salvador, em primeiro lugar, Cristo, que no caso é o Messias, né? Ungido, e Senhor, né? O Kyrios, ou Adonai. Outro texto é Lucas 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então, Pedro queria seguir Jesus, né? E ele fala, né? Senhor, para onde vais? Então, chama Jesus de Senhor, né? De Kyrios, de Adonai, no hebraico. Atos 9, 17, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Estão aí, Ananias, ele se encontra com Saulo, né, que é chamado de Paulo, no grego, e ele fala, né, o Senhor Jesus. Então, Jesus sendo reconhecido como Senhor, mais uma vez. Em Atos 16, versículo 31, diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, aí, mais uma vez, Jesus sendo chamado de Senhor. Então, Senhor Jesus Cristo. Né? O Adonai, o Yeshua e o Messias. Né? Jesus aí com os seus títulos. Tá? E Jesus também é chamado de Deus. Além de Jesus ser chamado de Senhor, Jesus é chamado de Deus. É reconhecido como Deus. Né? Deus, lá no grego, é a palavra Theos, né? Que a gente viu também quando a gente falou dos títulos para Deus. Então, Theos, né? No hebraico seria Elohim, ou poderia ser também a tradução de El, né? A abreviação de Elohim, ou a palavra Eloá. Né? Então, no hebraico, El, Eloá ou Elohim. No grego, Theos. E no português, Deus. E aí Jesus é chamado de Deus. Por exemplo, em João 1:1 a gente já leu, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Então, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele era Deus. Então está aí a afirmação, não tem como negar João capítulo 1, versículo 1. Quem não aceitava muito essa ideia no passado, né, depois que surgiu lá os concílios, né, as disputas pelas doutrinas da igreja, teve alguns que até quiseram tirar o livro de João todo da Bíblia, né, por conta das afirmações, das revelações que João trazia.
mas está lá, bem explícito. Jesus era Deus. Em João 20, versículo 28, Tomé foi aquele que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, né? E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então, quando Tomé ele vê Jesus, ele toca em Jesus, ele toca lá na ferida de Jesus, ele vai reconhecer que ele vai chamar, né, Senhor meu e Deus meu. Atos 20, versículo 28, diz aí: Olhai, aqui. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, esse versículo aí de Atos 20, 28, ele diz que a igreja é de Deus, e ele resgatou com seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com seu próprio sangue, ou seja, Deus sangrou. Deus derramou sangue, seu próprio sangue. Então, aí Jesus sendo reconhecido como Deus. Mais um texto, Romanos 9, versículo 5, diz: dos quais são os pais, dos quais é o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Então, aí, o Messias, né, sendo chamado de Deus. Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus aparecer, ele vai manifestar a sua glória, né? A glória de Deus. Hebreus 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Hebreus 1, versículo 8, diz que, com relação ao Filho, o Filho é chamado de Deus, o Deus cujo trono vai permanecer. Mais uma vez, Jesus sendo reconhecido como Deus. Segundo Pedro 1:1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco aguardam fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus sendo reconhecido como Deus por Pedro. E por último, 1 João 5:20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esses textos aí, a gente até agora estava confirmando que Jesus é antes de ser gerado. E aí a gente confirmou que Jesus se reconhece, né, como Deus, né, como igual ao Pai, e o que irrita os religiosos. E depois a gente mostra aí que Jesus é chamado de Senhor, um título para Deus. E agora, nesses versículos, a gente comprova que que Jesus, perdão, é reconhecido como Deus. Né? Se Jesus é reconhecido como Deus, se Jesus é reconhecido como Deus, o que Jesus tem? Qual é a natureza dele? Ele é divino. Então, o que ele pode fazer? O que Deus, o único que pode e que tem os atributos divinos, pode realizar o quê? Por exemplo, quais são os atributos divinos? O que Deus pode fazer que nós, como seres humanos, não podemos fazer? Alguém pode me ajudar a responder isso? Jesus é Deus. Então, quem é Jesus? O que ele pode fazer? Ele tem limites? Quais são os seus limites?
Ih, não tô bem. Alguém pode me citar um atributo de Deus? A gente citou vários lá em Teontologia. Sua misericórdia eterna. Ele é todo. A sua misericórdia é eterna, ok. Sua misericórdia é eterna. O que mais? Que atributos Deus tem que ninguém tem? Ele tem todo o poder. Então, se Jesus é Deus, Jesus tem todo o poder. Ótimo. Toda Mas algum, sabedoria. toda a sabedoria. Então, se Jesus é Deus, Jesus tem toda a sabedoria. Ótimo. Onipresença. Maravilha. Se Jesus é Deus, então ele está presente em todos os lugares, a onipresença. Ótimo. Ele é imutável. Imutável. Se Jesus é Deus, ele não muda. Maravilha. Ele é o libertador. Libertador. Isso aí, só ele, né? Maravilha. Deus. Ciência. Oi? Onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Então, se Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas. Ótimo, tá ótimo até aqui. Então, nós podemos ver que, por esses textos reconhecem que Jesus é Deus, e se ele é Deus, ele tem todo o poder, pode estar em todo lugar, né? Conhece todas as coisas, está presente em tudo, vê tudo, né? E tem um eterno amor, eterna misericórdia, bondade, etc. Só que vai acontecer algo com Jesus, né? Jesus, ele sendo Deus, ele vai abrir mão de tudo isso, né? Aí, daqui a pouco a gente comenta sobre essa questão. Um outro texto aí que reconhece Jesus como Deus é Hebreus, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: mais do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz que Deus foi ungido por Deus, né? Então, o ungido, o Messias, ele recebeu a assunção de Deus, mas ele é Deus também. E é onde o escritor aos Hebreus tirou isso, lá do Salmo 45, versículos 6 e 7. Né? Então, diz lá: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E o escritor aos Hebreus vai reconhecer aí a divindade de Jesus através, por exemplo, desse salmo. E aí Jesus se iguala ao Pai. Então a gente vai ver alguns versículos onde Deus se iguala ao Pai. João 8,19, por exemplo, diz, né? Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. João 14, do 8 ao 11, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Então a gente vê aí, né, pelo menos nesses 3 versículos, há outros onde Jesus se iguala, né? Jesus se reconhece como um com o Pai. Ele está unido ao Pai. É claro que Jesus, em todo o tempo que ele está aqui na Terra, ele não está tentando provar que ele é Deus, né? Ele está dando a glória para o Pai, né? Mas, de alguma forma, Jesus está dando indícios aí
que ele e o Pai são um, né? Estão totalmente ligados. E, por último, Jesus, ele, vamos dizer, ele aceitou, ele não reclamou da reverência que faziam a ele, né? Da adoração que prestavam a ele. A adoração no hebraico é fazer reverência, se curvar, se prostrar. E, né, aí na tela nós temos vários versículos onde pessoas se dobravam diante de Jesus, pessoas se reclinavam, adoravam Jesus, e Jesus não reprovava, né? Ao contrário lá de Atos, que a gente vai ver. Nós estamos falando aqui sobre o fato de Jesus ter uma natureza divina, e nós mostramos alguns versículos nas Escrituras onde Jesus ele é reconhecido, né, como em seu discurso está se comparando a Deus. Outros versículos, a Bíblia mostra que Jesus é Deus e Jesus é Senhor, um título para Deus. E aqui a gente vai mostrar alguns textos onde nós entendemos pela palavra que Jesus ele recebe, né, uma reverência, uma prostração e não rejeita isso, né? Então, Mateus 8, versículo 2 diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Né? E Jesus vai responder que sim, que ele fosse limpo. Então, está aí, o leproso o adorou. Né? O adorou se prostrou diante dele, né? Se encurvou diante dele, como um senhor, como um rei. Mateus 9, 18. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Então, um líder daquela região, ele se prostra, ele adora Jesus, né? Ele se prostra diante de Jesus, se encurva diante de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 25. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então a mulher cananeia também se prostra. Qual o problema teu, rapaz? Vamos lá. Marcos 5, 6 diz: E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E João 9, 38, ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Então nós vemos aí pelo menos 5 vezes pessoas se prostrando diante de Jesus. O que acontece diferente quando pessoas se dobram diante de anjos, nós podemos ver que esses anjos eles rejeitam, né, essa prostração. Isso acontece com Daniel, o profeta Daniel, isso acontece lá em Apocalipse com João. E aqui, Atos 10, versículos 25 e 26, diz: Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então, aí, no momento em que uma pessoa se prostra, né, e adora, o apóstolo Pedro, ele, na mesma hora, fala: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Isso aí eu não sou digno, não. Pode ir levantando. E aí ele levanta, ajuda o homem a se levantar, né? Porque ele não podia receber aquela adoração. Deixa eu ver um texto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Né? Se não achar agora, daqui a pouco eu passo para os irmãos, né? Em Daniel e em Apocalipse. O homem se prostrando diante dos anjos, e os anjos
né, também, igual Pedro fez, rejeitando essa adoração. Jesus, ele não fala nada, né? Ele deixa lá as pessoas se prostrarem diante dele. Não argumenta com relação a isso. Ok. E outra coisa aqui, por último, né, a gente pode ver vários títulos que são atribuídos a Deus no chamado Antigo Testamento, né, no Taná, também atribuídos a Jesus no chamado Novo Testamento, né? Então, por exemplo, lá em Isaías 41, Deus é chamado de o primeiro e o último. Jesus também é chamado assim. Isaías 40, Deus é chamado de Criador. Jesus também. A gente já leu esses textos, inclusive. Salmos 148, Criador dos anjos, né, dos seres celestes. Colossenses 1 também. A gente falou lá quando diz que ele criou, né, tronos, dominações, principados e potestades. Em Isaías 60, diz que Deus é luz, e João capítulo 1, a gente não leu, mas lá afirma também que Jesus é a luz, né? A luz que traz vida. Enfim, então a gente teria vários textos para comparar, né, títulos que são atribuídos a Deus, que também é atribuído à pessoa de Jesus. Tá? O último lá embaixo, diz lá Malaquias 3:6, diz que ele é imutável. E Hebreus 13, versículo 8, um versículo conhecido. Até algumas canções, né, falam sobre isso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Então Jesus é imutável. Qual foi a nossa missão até aqui? A nossa missão até aqui foi mostrar, foi apresentar que as Escrituras, elas revelam uma natureza especial em Jesus, uma natureza divina em Jesus. Em que sentido? Jesus, ele antes de ser gerado no ventre da sua mãe terrena, Jesus já existia, Jesus não passou a existir ali, né? A Maria, na verdade, ela é uma pessoa amada, serva de Deus, que o Pai usou para poder trazer o seu filho ao mundo, né? Ela é só um instrumento, porque ela não vai gerar Jesus. Jesus, ele já existia desde sempre. Mas que, de alguma forma, Jesus vai dar indícios, vai apontar, não claramente, né, ele de alguma maneira, ele traz à luz, né, indícios de que ele é Deus, né, que ele é como o Pai, mas ele não está preocupado com isso, né? Quando os religiosos vão reclamar e vão até querer matar ele traz ele não quer provar que ele é Deus, né? Ele traz uma ironia no Salmo 86 para dizer, olha, até aqueles que ouviram a palavra são chamados de deuses, por que eu não posso ser reconhecido como Deus? Então Jesus vai dando indícios, né? Ele vai dando indicações, as escrituras vão dando indicações que Jesus é Deus. Mas se a gente pegasse, se só existisse o versículo de João 1:1, seria claro para a gente, né, sobre a divindade de Jesus. Só que uma questão que surge ali em João 1:1 é porque fala que o verbo, ele não fala no presente, o verbo é Deus. Ele fala no princípio era o verbo estava com Deus, estava no passado, e o verbo era Deus. É diferente falar o verbo foi Deus do que o verbo era Deus. É diferente, foi e era. Porque uma coisa que foi, definitivamente não é mais. Uma coisa que era, ele era no passado e pode continuar sendo.
Por exemplo, se eu digo assim, eu era, sei lá, professor de seminário, não quer dizer que eu não vou ser nunca mais, né? Mas estou me referindo ao passado. Então, João, capítulo 1, versículo 1, está mostrando que Jesus tinha lá no princípio, antes de criar todas as coisas, ele tinha a divindade, né? Mas alguma coisa aconteceu.